Bom, boa noite. Rodrigo aqui mais uma vez, tá bom? Para alguém que tiver com dificuldade aí de visualização, eu tenho cabelo preto, com uma parte boa branca, eu estou de óculos, estou com uma camisa preta e atrás de mim tem uma parede creme, tá bom? Então, hoje nós vamos dar início aí falando sobre nosso tema de hoje, eliminando passivos e acumulando ativos, tá bom? Hoje espero contar com a participação do meu amigo Rodolfo Querotti nessa empreitada, né? Ele está trabalhando, se possível ele entrará aqui na live conosco. Caso contrário, ele grava um vídeo aí para a gente e envia. Bom, o que nós vimos aí no nosso encontro passado? Nós vimos primeiro que a Previdência é uma pirâmide, tá certo? Ou seja, ela é insustentável do jeito que ela está. Então, foi o alerta de o que nós vamos fazer então, né? Porque a gente viu que teriam três possibilidades. Ou reformar a Previdência, como já tem acontecido, né, em vários governos, praticamente todo governo reformou a Previdência, né, depois da redemocratização, ou que eu acompanhei, né, que da regime militar era criança, né, era muito pequeno. Deixa eu ver o que mais. Pode ser também a questão de você dar calote, simplesmente não pagar, igual já aconteceu em alguns estados, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, tá bom? Minas também, né? Ficou sem pagar o funcionalismo. Ou você também tem uma hiperinflação, porque o governo emite dinheiro sem ter o correspondente, né, de valor, e aí você gera inflação, ou seja, você emite mais dinheiro do que você pode. Então, você causa inflação e você perde seu poder de compra. E qual a sugestão para isso? Aí a sugestão que nós estamos dando, investir na Bolsa de Valor. Tá bom? Vimos também que se você hoje já consegue poupar, parabéns. Tá? E aí vai poupar fazendo o quê? Nós indicamos criar uma carteira, né, de ações que paguem dividendos. Tá bom? Agora, se você não estiver conseguindo poupar, ou se quiser aprimorar um pouco mais quanto você poupa, então hoje o encontro é para isso. Tá certo? Bom, então aqui, falando aqui do meu amigo Rodolfo, tá certo? Ele é graduado em administração com especialização em renda variável. Durante a graduação dele, ele fez uma especialização em renda variável, né? Que é o mercado de ações. Também ele investe já há alguns anos, tá? Especificamente em fundos imobiliários, hoje ele está focando. Aí ele é instrutor MOA, tá? É um parceiro nosso, um amigo pessoal, um grande amigo pessoal, e também ele vem representando essa ONG maravilhosa que é a MOA, que nos dá um apoio nesse projeto junto ao Instituto Federal do Espírito Santo, tá bom? Então, vamos continuar aí, vou reduzir aqui, deixa eu aumentar. Um pouco maior, vou reduzir aqui o tamanho. Não, também não é isso aqui não. Deixar assim, vamos para o slide aí que é melhor. Então, continuando aí, uma poesia, né? A obra do Mokichi Okada, que me inspirou a pensar esse projeto de extensão, se baseia muito na arte como uma forma de elevação dos sentimentos, consequentemente melhora da saúde, né? Eu acho muito interessante essa ideia de você poder, com coisas agradáveis, melhorar o teu estado de saúde. E saúde no sentido amplo, né? Humor, saúde física mesmo, né? Saúde espiritual. Então, vamos lá. Essa poesia aqui, né? A casa. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela. Não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Vinícius de Moraes, A Casa. Eu acho interessante essa poesia para o assunto que nós estamos tratando, pelo seguinte, que a casa não tinha nada, né? Então, consequentemente, não existia. Ou seja, se nós estamos querendo trilhar um futuro, né, mais tranquilo, nós temos que começar a acumular alguma coisa, né? Não podemos, no futuro, ter a casa que não tem nada para poder alugar, por exemplo, e gerar uma renda que nos permita pagar nossas despesas quando nós estivermos mais velhos, né?
Então, vamos lá. Por isso a questão que eu achei interessante, né, da poesia, se não tinha parede, não tinha teto, não tinha nada, a casa não existe. Consequentemente, não é um ativo, que é o objeto do nosso encontro de hoje. Tá? O que são ativos? Então, são coisas que vão nos, que geram valor para nós. Então, ações de empresas, né? Títulos públicos ou privados, fundos de investimento, imóvel alugado. É interessante, imóvel alugado, porque o imóvel nosso é um passivo, né? Ele gera despesa, mas alugado ele gera renda. Carro usado para táxi, ou seja, para gerar renda, porque o carro em si é um passivo. É muito interessante que a gente tem ideia, né, que se você tem um imóvel, você tem um carro, você tem ativos, você tem patrimônio. Tem patrimônio, mas na verdade ele não é um ativo, ele é um passivo, né? Aqui, ó, carro para uso particular, casa, apartamento onde mora. Por quê? Porque gera despesa. Nós gastamos dinheiro para manter. Ele não gera dinheiro. Então, o ativo ele nos gera uma renda passiva. E o passivo, ao contrário, ele gasta nossa renda ativa e até renda passiva se você tiver. Né? Financiamento aqui também, exemplo de passivo, você está pagando. Isso aqui custa para você. Não traz dinheiro, tira dinheiro. Empréstimos também, são passivos. Você vai ter que pagar, né, esse empréstimo aí, mas os juros que geralmente não são nada baratos. Então, ativos, eles vão gerar alguma renda para você. Né? Passivo gera despesa. Então, está aqui exatamente tudo que nos gera dinheiro, podemos chamar de ativo. Então, gera dinheiro ativo. E passivo é o que gera despesa. Tá bom? Então, um é exatamente o inverso do outro. Nós queremos o quê? É impossível não termos passivo, mas se a gente puder diminuir e aumentar o ativo, ou pelo menos criar o ativo para quem não tem, esse é o caminho. Tá bom? E aí, desse ativo, tá, você pode gerar mais ativo, que é a questão da renda passiva, né? Ou seja, você receber sem trabalhar. E aí você pode se aposentar, você pode parar de trabalhar, ou trabalhar por prazer, trabalhar por hobby, ou trabalhar menos, né? Ou trabalhar sem preocupação com o seu sustento, porque esses ativos vão gerar renda para você. Quanto mais ações possuir, maior seu ativo. Não, preço importa. Isso aqui é uma discussão que se tem, né? Ah, isso é antigo. Empresas boas você pode comprar a qualquer preço. Então, eu não sou dessa escola, não. Eu acredito que preço importa sim, você tem que saber o valor das coisas. Por quê? Quanto mais barato você comprar uma ação, mais ações você compra. Quanto mais ações você possui, mais ativo você tem. Porque, na verdade, você vai receber por ação. Então, quanto mais ação você tiver, você vai receber os dividendos, né, maiores. Por isso, tá, que você tem que se preocupar com o preço. Então, comprar sim, boas empresas, vírgula, a preços acessíveis, tá bom? Bom, e quando se reinveste os dividendos, aumenta seu ativo. Então, a bola de neve. Ou seja, você tem uma ação, recebe dividendo dessa ação, vai recebendo, daqui a pouco você tem duas ações, né, que você vai comprando com o dividendo da primeira. Com os dividendos das duas ações que você tem agora, você vai comprando mais, vai juntando mais dividendos, né? Não vai comprando uma ação, você tem que juntar, né, esses dividendos até poder comprar uma terceira ação. Aí você compra a terceira ação. Então, agora você tem três ações para poder gerar renda. E, consequentemente, você vai cada vez aumentando mais a sua renda. Aí você vai comprando mais ações que vão aumentando a sua renda. Isso que é bola de neve. É como se fosse juros do banco, mas no sentido positivo. Você fica devendo ao banco, então todo mês você está devendo mais, porque sua dívida aumenta, porque aumenta os juros, né? Os juros são altos, vai aumentando o valor que você deve, cada vez vai aumentando mais ainda o juros que você está pagando, que é em cima do valor que você deve. Tá bom? Então, aqui é o contrário, você vai positivamente aumentando o quanto você recebe. Os juros do banco ao inverso. Né? Os juros do banco você não paga, quando você vai ver sua dívida de 5 mil está lá em 100 mil reais. Né? Então, é a bola de neve negativa. Você pode fazer isso positivamente quando você reinveste os dividendos que você recebe por ação. O dividendo vai ser o quê? Parte do lucro que a empresa distribui. Então, você tendo ações que são parte da empresa, você recebe dividendos. Tá certo?
Então, aí, a nossa estratégia se baseia nisso aí, você reinvestir dividendo. Vamos mostrar no nosso quarto encontro como essa estratégia é poderosa. Tá bom? Agora, se você não reinvestir também, você não deixa de ter uma renda passiva, tá? Alguma dúvida aí? Se tiver, pode ir colocando aí ao longo do nosso encontro, tá bom? E, inclusive, quando eu começo também os encontros perguntando se tem dúvida, tá? Tem um grupo do WhatsApp, né? Todo mundo que está recebendo o vídeo está no grupo do WhatsApp, pode deixar lá no grupo também as suas dúvidas quanto ao que a gente está discutindo, tá certo? Bom, então aqui, essa questão é bem particular, né, de despesa. Vai dependendo muito de pessoa para pessoa. Então, eu vou trocar uma ideia geral só para ajudar a gente focar melhor, né, nosso dia a dia, para a gente refletir um pouco e propormos mudanças, né? Então, aqui, tarifa bancária, um grande ladrão de dinheiro, a gente, né, gasta muito dinheiro com tarifa. Sugestão, achei até legal que um dia desses, até um dos bancos que eu tenho em conta, ele mandou mensagem falando que eu pagava uma tarifa que era alta demais. Mas isso, desculpa falar, mas foi mentira lá do gerente, que ele falou que eu não podia baixar minha tarifa. Aí ele deve ter sido substituído, ou mudou a política, qualquer coisa assim. Aí eles mandaram, ó, você pode e deve reduzir a tarifa que você paga. Eu não pagava a tarifa mais cara, não. Mas, na verdade, eu não pago hoje tarifa nenhuma, porque eu praticamente não uso conta, hoje é tudo online. Né? Então, não fico usando, retirar cheque, não uso mais cheque. Né? Hoje a gente quase não usa mais. Você tem aí Pix, né? Isso aí é a moeda virtual. Né? Então, a gente já evita bastante ter que movimentar diretamente com o banco. Tá certo? Então, aí eu peguei e fiz o quê? Adotei tarifa zero. Eu não pago. No cartão de crédito também, eu não pago anuidade pela movimentação que eu tenho. Uso também dentro do limite, tá? Que cartão é uma bomba. Se você não controla os juros de cartão, juros de banco são muito altos. Então, conta em banco eu sou obrigado a ter. Eu recebo por banco, tá bom? Meu salário eu recebo por banco. Cartão eu tenho, mas eu uso dentro do limite que eu tenho. Aí eu aproveito o que é o programa de fidelidade do cartão para ou troco um desconto na fatura, ou compro alguma coisa que eu preciso, né? Aí depende. Então é para isso que eu uso cartão. E até antes do Pix, eu não carregava dinheiro também. Usava cartão direto para tudo. Tá certo? E fala a questão de fast food, para mim, comida na rua. A gente vai comentar isso daí daqui a pouco. Que é caro, né? Sempre foi e agora, então, acho que fica mais claro isso daí. Percebe-se mais isso aí, que nós estamos vendo um período onde o nível de inflação está um pouco desconfortável, né? Empréstimo, aqui só um detalhe, empréstimo que não visa lucro, né? O CAD ensina que você pegar empréstimo para, por exemplo, abrir um negócio que vai te rentabilizar mais do que o empréstimo, mais do que os juros que você está pagando do empréstimo, vale a pena, tá bom? O problema é você pegar empréstimo que você está com as contas descontroladas e pega para poder acertá-las, sem ter uma certeza se realmente você vai mudar seus hábitos, né? Para não voltar a ficar endividado. Isso aqui é perigoso. Tá bom? Você pode pegar um empréstimo. Eu já peguei um empréstimo. Eu passei um momento que eu fiquei com 40% do meu salário retido durante 1 ano e meio, né? Por um problema burocrático, né? E eu sabia que eu ia receber retroativo, né? Mas enquanto isso, eu tinha que pagar as contas. Eu fui e fiz empréstimo para poder. Cortei minhas despesas ao máximo, né? Eu já vivo abaixo do que eu ganho, mas eu cortei mais ainda minhas despesas. Mesmo assim, eu precisei, né, pagar algumas contas, juros maior, eu peguei um empréstimo, consignado, paguei, depois, quando eu recebi, eu paguei o empréstimo. A primeira coisa que eu fiz foi pagar o empréstimo, já estava com as contas em dia. Então, tem que ter cuidado com isso daqui, mas, como estou falando para vocês, tem ocasião, igual no meu caso, eu peguei um empréstimo com juros menor do que eu pagaria se eu entrasse no cheque especial do banco. Tá certo? Então, para mim, valeu a pena. Alguns empreendedores também pegam com juros subsidiados, é melhor pegar um empréstimo para investir. Tá? Por quê? Porque a rentabilidade que eles terão em cima desses juros é maior do que eles vão pagar. Então, para eles, vale a pena. Tá? Aqui está a academia que você não vai, na verdade, tudo, né? Que você não vai aproveitar, é melhor você não gastar dinheiro. Aqui fala de vícios também. Tá? Eu, no caso, o vício que eu tenho é minha cervejinha, mas dentro de controle e tal, isso também não me faz mal, não. Mas peguei porque está lá na fonte da internet, peguei para a gente poder bater um papo. A gente refletir do nosso dia a dia, né? Então, aqui no caso, por exemplo, tarifa bancária, eu tinha conta em 2 bancos e falei, pô, será que não tem como eu diminuir isso, não? Assim como tarifa de telefone,
assim como tarifa de internet, né? Porque a internet começou a subir, subir, e fica muito acima da inflação. Eu troquei em outra, paguei outro provedor de internet. A internet não tem como ficar sem, então troquei em outro provedor. Tem coisas, por exemplo, TV a cabo, estava muito caro, eu cortei, hoje eu tenho um streaming, eu pago muito mais barato. Então, são coisas assim que você vai vendo no seu dia a dia, onde o calo aperta, cada um sabe onde o calo aperta, e você pensar em alternativas. Agora, o importante é sempre estar olhando a planilha, ter uma planilha financeira, né, de quanto você recebe, quanto você gasta, e avaliar essas coisas. Eu saí da minha, por exemplo, de fast food, eu saio sempre, até que eu tenho família, então eu acho importante, né? Eu tenho filha, que mora ainda comigo, então eu saio para poder passear com elas. Acho importante a família ter diversão, mas aí você controla, você vai onde não vai doer, você não vai fazer extravagância, né? Então você pondera onde você vai, você coloca no teu orçamento. Então por isso aqui para mim não faz mal, tá bom? Agora cada um sabe, né? Eu vou fazer onde o calo aperta. Aqui mais ladrões de dinheiro que eu peguei na internet, assinaturas automáticas, né? De novo, se você se controlar, a renovação automática não é um problema. Você vê que a assinatura não está cabendo no teu bolso, renegocia ou cancela. E, geralmente renegocia, eles abaixam o valor. Telefone, então, celular, várias vezes, eu acho que subia demais, né? Fazer um plano, por exemplo, R$ 40, daqui a pouco ele estava em 50. Eu falei, não, cara, putz, em um ano e pouco, subiu muito. Eu falei, vou cancelar essa porcaria, mais de 20%. Está muito alto. Aí, não, vamos te dar o plano, vamos manter o plano de 40 então. Ou vamos te dar um outro plano, um valor de 40, ok. Né? Então, geralmente isso acontecia. Tá? Em outras situações mais que eu liguei para cancelar algum plano e eles me davam vantagem, no final diminuía o valor que eu estava pagando. Tá certo? Que tarifa bancária nós já comentamos. Querer viver um padrão de vida acima do seu. Né? Então, acho bacana também o CADA, que eu a referência maior aí do projeto de extensão que eu usei para poder trocar uma ideia com vocês, ele fala, você não pode ser soldado e querer viver como general. Então, é muito importante isso daí, saber quanto ganha e quanto você pode gastar. E de preferência gastar menos do que você recebe, né? Para você poder investir, para você ter uma reserva. Então, quem consegue fazer isso, que não todo mundo consegue, né? Às vezes a gente tem um salário que é a conta, né? Para pagar as contas, e olha lá. Mas se a gente consegue fazer isso aí, é o ideal. Tá? Atraso de multa, juros, né? Aqui está ligado a juros. Então, sempre você vai pagar juros, os juros são muito mais altos do que você recebe aí nos investimentos normais. Então, por isso, essa questão de você evitar pagar multa é excelente. Se você, o primeiro passo, se você paga hoje multa, se você paga juros, é criar uma meta de acabar com isso. Acabando com isso, ufa, agradeça a Deus, parabéns para você, teu esforço, sua conquista. Próximo passo é o quê? Você pensar em ter tua sobra para investir, tá bom? Porque você vai ter aí juros de 20% ao mês. Cara, você ter um rendimento de 20% ao mês, acho que nem os grandes investidores mundiais eles conseguem isso. Então, por isso aí é muito importante fugir dessas armadilhas de pagar multa, juros, tá? Aqui desperdício não só de energia elétrica, qualquer coisa é ruim, né? Porque na casa a energia elétrica tem um peso alto, uns 30%, 40% aí do orçamento. Né? Comprar por impulso, aí acho que era aquela questão da academia que falava antes. Na verdade, você desperdiçar dinheiro, né? Você gastar dinheiro com coisas que você não vai aproveitar, não vão ser úteis para você. Então, falou, academia que você não vai. Academia que você vai é excelente. Você vai ganhar saúde, com saúde você vai comprar, se você usa, tem por hábito usar medicamentos, você vai comprar menos medicamento. Você já tem economia com medicamentos, você tem uma vantagem, então a sua autoestima vai ficar melhor, você vai ficar mais disposto, vai trabalhar mais, produzir mais. Então, na verdade, a academia pode ser até um investimento. Tá? E comprar por impulso, acho que entra naquela categoria da academia que você não vai, que é você empolgar e tal, matricula na academia, mas não aparece. Ou vai um dia, ou vai um mês só e depois para. Tá bom? Então, entra nisso daí. Então, eu conheço pessoas que têm armário cheio de roupa, entendeu? Usam uma vez, às vezes nem usa a roupa, compra e coloca lá, por impulsividade. Isso aí, então, é até um transtorno, né? Pode até ser considerado uma doença isso daí. Então, é uma coisa séria para a gente prestar atenção. Então, não comprar por impulso. É importante, a dica, nunca compre de primeira.
Você chegou na loja, viu alguma coisa, você gostou? Pare, vá para casa, analise se realmente é necessário, pesquise na internet preço, pesquise a qualidade do produto, né, em locais que vendem, tem a parte de comentários, e aí, se realmente for necessário, você compra. Com isso aqui, você vai filtrar uns 90% que você vai comprar. Tá bom? Tanto é que a regra dos vendedores é o quê? Tentar fazer você levar na hora. Eles vão insistir bastante, qualquer vendedor. Eles sabem que, por impulso, você vai comprar mais fácil. Se você parar e racionalizar, né, igual eu falei, várias vezes você vai, a maior parte das vezes você não vai comprar. Tá? Então, por isso, evitar comprar de primeira. Fica essa dica aí para vocês. E aí, eu citei de Okada, né? O kit Okada. O soldado não pode viver como se fosse general. Temos que viver de acordo com nossas próprias condições. Senão você vai estar invertindo a lógica das coisas. Né? E que, segundo o levantamento feito pelo IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o brasileiro gasta, em média, um salário mínimo por ano com pagamento de tarifas bancárias. Por isso que falava lá aquele item, né? Das tarifas bancárias. Eu vou tirar uma charge aqui, porque eu acho que faz parte do humor, né? O humor é uma parte do belo. E como a gente valoriza o belo, coloquei essa charge aqui, o banqueiro tirou o dinheiro do cliente. Né? Nada para demonizar o banqueiro, a gente tem que aprender a se defender dessas coisas. Tá bom? Cada um no seu quadrado. Ele aqui quer aumentar o lucro máximo e a gente vai se defender para pagar o mínimo. Então, a gente tenta aí entrar num acordo. Esses dados aqui, né, de um salário mínimo bancário, esses dados são de 2019, tá? Citando para vocês, eu não coloquei o ano aqui, mas quando eu estava pesquisando, era de 2019, esses dados aí. De acordo com o levantamento do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o brasileiro chega a gastar mais de 20% do salário mínimo, né? Daria mais de R$ 200 hoje, para pagar a conta de luz. Então, estava falando a questão da luz, né? Se controlar. Os grandes vilões são chuveiro elétrico, ar-condicionado, secador de roupas, ferro de passar e geladeiras antigas. Então, aqui, ó, então você trocando sua geladeira por uma nova é um investimento. Vai pagar, claro, vai gastar um dinheiro, mas sendo uma geladeira não antiga, você vai gastar menos energia. Então, ao longo do tempo, você compensa esse investimento que você fez aí. Serve para o ar-condicionado também, tá? Ar-condicionado antigo, eu estava com um aqui que estava bem antigo, eu demoro a trocar as coisas, demoro a comprar as coisas, cara, só quando precisa mesmo. Meu ar-condicionado está, conta, veio uns dois meses alto, opa, o ar já está velho, né? Minha esposa falou, olha, esse ar já não está legal, a conta já teve um aumento aí, razoável. Aí, o que acontece? Nós programamos, trocamos o ar, aí já voltou ao normal, até porque se tem ares condicionados mais modernos, ares condicionados mais modernos, e gasta menos energia, né? Então, você não abre mão do seu conforto. Também a gente usa com ponderação, né? Só um instantinho, gente. Deixa eu passar aqui, para minha amiga Glice está pedindo para entrar aqui. Só um instantinho. Vou passar para ela o link. Só um instantinho, gente, por favor. Pronto. Então, chuveiro, né? Se disciplinar também, né? Fechar o chuveiro enquanto se ensaboa. Serve para escovar os dentes, que aqui falou de água, né? O gasto financeiro com água não é tão alto, mas o meio ambiente agradece. Não precisa ficar molhar a pasta de dente, escovar os dentes. Pode escovar direto, depois só tira aquilo com água, tá certo? A espuma com água. Não precisa molhar, gastar água para poder escovar o dente, deixar a torneira aberta enquanto escova o dente, depois vai lá e lá. Não. Você pode colocar a pasta na escova e depois só abre a torneira para poder tirar essa espuma da tua boca. Tá certo? Chuveiro, você dá uma ducha rápida para se molhar, molha o sabonete, vai se ensaboando, depois você liga novamente para tirar o sabão. Em vez de deixar o chuveiro ligado, você vai se ensaboando. Então, são pequenas coisas que a gente vai aplicando no dia a dia, como disse até meu amigo Rodolfo, né? Lembrar que economia de R$ 10 que você faz na conta de luz, por exemplo, aí, em um mês, na verdade é um mês, o ano tem 12 meses, então por ano são R$ 120. Se você levar em conta aí 5 anos, dá R$ 600, se você levar em conta juros, né? Ou o valor que você tiver aplicado, tá? Estiver rendendo esse valor.
Então, por isso que vale a pena aí você se esforçar para evitar o desperdício. Observe também que ninguém está falando aqui de você não tomar banho para economizar um chuveiro elétrico, tá certo? Pelo amor de Deus, né? A sociedade agradece. Toma seu banhozinho, fica cheiroso ou cheirosa, né? E a questão do ar-condicionado, ninguém precisa morrer com calor se você pode ter um ar-condicionado. A discussão é para você não desperdiçar, igual a gente comentou no encontro passado, né? Economizar, tudo poupar, evitar o desperdício, são práticas do bem, por cada citando isso, né? E então é isso aí, tá? É você repensar seus hábitos, e aí tem material muito amplo, até na internet mesmo, se você pesquisar, quiser saber mais, ou até entrar no grupo lá, trocar ideia. E quem está assistindo aí, ó, ao vivo, dá suas sugestões também, dicas que vocês usem para poder economizar, tá bom? E isso é uma mudança boa que a gente faz na vida. E um planejamento financeiro, provavelmente você vai encontrar uma série de gastos com telefone, internet, TV a cabo e demais serviços de assinatura. Sim, isso faz parte da vida da gente. Como eu falei, da internet, telefone também, um plano de telefone que o pré-pago hoje financeiramente não vale a pena, né? Um plano de telefone vale mais em conta, né? Geralmente vale mais em conta aí. Você tem aqui vários serviços de assinatura, né? Então, até coloquei aqui, ó, tem Netflix, você tem aí Prime, HBO, que são diversões, são lazer, são informação também, tem documentários também, tá certo? E importante você racionalizar. Eu, por exemplo, tinha Netflix, aí eu assinei, era R$ 18, foi subindo, 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 o mesmo plano, né? Aí chegou a 50, falei, não, puta demais, eu cancelei. Aí eu fiz aí a Prime pagando, eu pagava R$ 9,90, aí foi subindo, subindo também, ainda tá um valor menor que 50. E aí HBO, peguei na promoção a 19, acho que 15 reais, 14,90, 15 reais. Então, juntando as duas, Prime e HBO, ficou mais barato para mim do que a Netflix. Então, isso é uma coisa que toda hora você tem que estar pesquisando, tá vendo, que isso muda muito rápido, né? Mas é importante você estar todo mês analisando a receita e a despesa. Né? Então, você vê, eu não abri mão de ter, pelo contrário, eu dobrei a quantidade de serviços que eu tenho pagando menos do que eu pagava antes. Não estou falando que um ou outro é melhor, tá, do que Netflix, nem que Amazon, nem que HBO. Estou falando como dando um exemplo meu, de como eu consegui reduzir minha despesa. Eu, na verdade, ia ficar só com HBO, mas minhas filhas, elas gostam da Amazon. Aí eu peguei, então, beleza, cabe também, né? Continua. Eu vou pagar a mais do que eu queria, mas ainda sem menos que eu estava pagando. Ok. Então, eu fiz isso daí. Se precisar mudar no futuro, eu mudo também, não tem problema. Tá? Só um detalhe, que a Netflix agora até veio com um plano mais barato, só que aqui em casa eu tenho que ter 3 pontos pelo menos, né? Nós somos em 4 aqui em casa, então pelo menos 3 pontos diferentes. Então, por isso que não consegui reduzir o valor da Netflix. Esses dois aqui me oferecem isso, 4 pontos pelo valor que eu estou pagando. Bom, segundo dados do IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, gastos com bebidas e alimentação comprometem cerca de 20% do orçamento familiar. Então, vai de cada pessoa, né? Não são 200 reais, não é 20% do salário mínimo, né, igual o serviço de streaming, de assinaturas, 20% do orçamento. Né? Então, realmente é uma coisa que a gente também não pode ficar sem. Né? A gente pode até trocar uma marca de um produto por outro, né? Procurar uma manteiga está mais barato do que a outra, é boa também, né? Então você substitui, mas é difícil você deixar de consumir, tá? Então, aqui é uma coisa para prestar bastante atenção. E a gente está sempre comprando. Então, evitar desperdício aí também na comida, né? Até acho então, uma coisa bem desagradável desperdiçar, porque tem gente que passa fome no mundo, né? Mas o bolso também agradece. Você fazer um planejamento, né, do que você vai gastar durante o mês, né, e outras dicas que nós vamos dar daqui para frente. Aí eu botei essa charge aqui para a gente dar uma relaxada, né, tá a mãe falando com o filho, né, possivelmente a mãe falando com o filho, dá a entender isso. E veja esse mastigo devagar, porque eu ainda tenho 4 parcelas desse bicho para pagar. Tá? Então, essa charge aqui era aqui tá, famílias estão parcelando gasto com alimentação. Isso aqui também é de 2019, mais ou menos, 2020, que é a época da pandemia, né? Peguei na internet dessa época, mas é bem atual esse tipo de atenção, né, que a gente tem aí.
Então, aqui algumas dicas, tá, para poder economizar em casa. Vamos ver aqui, alguma observação. Plano G12, hoje temos opções de bancos virtuais, sem taxa, sim, muito bom. Estou fazendo natação grátis no clube da prefeitura, muito bom, é isso aí. Esse é meu plano de saúde. Também comprei um caiaque para investir na saúde física e mental. Isso, exatamente, muito bom. Então, é um lazer, né, o caiaque, por exemplo, eu gosto muito de caiaque. Então, você tem aqui, você tem um lazer, tá? E você está investindo na saúde física e mental. Sim, perfeito. É isso aí. E aqui, ó, legal essa dica aí, ó. Estou fazendo natação grátis no clube da prefeitura. Sim, tem muitos programas, né, de prefeituras, né? E sua cidade procura ver isso. Tem um detalhe também, que você pode ter local, tem praia, parque, né? Então eu já malhei muito em praia. Você vai, tem calçadão para você correr, geralmente tem barra para você poder fazer, tem prancha de abdominal, aí você dá seu jeito. Ou até nadar no mar mesmo, eu já nadei no mar já. Então, opção que não falta. Aqui também, em Vitória, né, tem academia popular. Um exercício simplesinho, né, mas tem alguma coisa lá para quem está parado aí poder fazer. Né? Então, é bacana isso daí. Assim como o lazer também, fica a dica, você às vezes vai sair, né, com um passeio numa praça, num parque, né, final de semana, com a família, você, uma pessoa, um amigo, uma amiga, um namorado, namorada, enfim. Você pode fazer um lanche, uma coisa mais acessível, até mesmo fazer um piquenique. Então fica uma coisa bacana e com baixo custo. Esse domingo mesmo, fui com um amigo convidou, eu fui com minha esposa e ele, nós fomos em frente à praia, mas um local lá que tinha uma costela, né? Boa, gostosa, costela com molho barbecue, e preço bom, acessível, com a vista do mar, que era de frente para a praia. Então, perto aqui de casa, mais ou menos, deu para uma certa facilidade. Vitória é uma capital pequena, aconchegante, então, no caso, deu para ir até com boa vontade, eu fui caminhando, né? Fomos caminhando, conversando, esse meu amigo mora aqui perto de casa, e foi um domingo agradável e gastei pouco, entendeu? Então, e podia ter feito também, até mesmo já fui à praia também, levei a farofada e passei lá comendo, levei biscoito, suco, assim fiquei lá. Cerveja, e a gente fica dessa forma aí, podendo ter uma diversão agradável. Pode levar uma comida também mais saudável, levar as coisas que eu levei para comer, não. Esse foi meu extra, né? Esse foi meu extra. Durante a semana eu controlo, sábado, domingo eu saio um pouco da rotina, tá bom? Mas isso aí, boa dica aí. Vou ver mais aqui. Aqui do lado, dicas para economizar. Tomar banhos rápidos, né? Consumo de água e energia, já falamos. Tomar cuidado com estar ligado na eletricidade. Aqui é porque é questão de ficar ligado e gastando, né? Stand-by. Então, você não está usando? Tira da tomada, principalmente o que tem aquelas lâmpadazinhas que ficam acesas, né, quando estão ligadas. Na televisão, por exemplo, tem aquela luz vermelha que ela está acesa quando está na televisão, que é o stand-by, né? Tira, você vai gastar aí uma energia que não é muita coisa, mas é desnecessária, né? Não precisa desperdiçar. E reunir um volume maior de roupa para poder usar a máquina. Mesma coisa para o ferro, tá? Então você espera reunir uma quantidade boa, você liga o ferro e passa de uma só vez, você economiza bastante energia, né? Deixar a luz acesa, né? Isso aqui é um negócio tão básico e, olha, é uma das coisas que eu mais vejo. Eu vou, às vezes, nos lugares, tem casa, às vezes, de pessoas conhecidas, eu fico assim, até agoniado, a pessoa sai de um lugar e deixa a luz acesa. Eu fico, que necessidade disso? Eu fico coçando minha língua para falar, oh, apaga aí, por favor. Eu estou na casa dos outros, eu fico quieto. Não vejo necessidade disso. Eu brinco aqui em casa, quando alguém deixa a luz acesa, eu falo, gente, parede não precisa de luz acesa, não. Tá? Se incomoda de ficar no escuro, não. Tá certo? Bom, alimentação dentro do lar, o cardápio deve ser planejado, dá preferência para frutos, legumes e verduras que são mais baratos. E da época. Então, você tem uma alimentação aí equilibrada, mais saudável, né? Comida de casa, evitar embutido, enlatado, que a gente vai ver que é caro pra caramba. E você ainda vai economizar bastante, principalmente com frutas da época, que são mais em conta. Né? E muitas vezes podem ser mais saudáveis, porque às vezes se força, né? Artificialmente a fruta para poder maturar. Então, se comendo na época, naturalmente, vai ser melhor para você. Haverá formas alternativas de renda para ter recursos extras, reforçando o orçamento da família. Aqui é uma opção, né?
Pessoas, às vezes, gostam de fazer um extra, né? Então, tem lá o salário, fala, não, quero ganhar um pouco mais, eu tenho tempo para isso, né? Então, vai lá e vai vender Avon, vai fazer Uber, faz um extra, né? Ele trabalha, por exemplo, de pedreiro, então trabalha lá no emprego, na obra que está, chega à noite, faz um extra para um vizinho, perto da casa mesmo, ou um barbeiro já trabalha no salão, chega, tira, por exemplo, o domingo, tira um pedaço do domingo para fazer um extra cortando o cabelo em casa, enfim, cada um usa sua criatividade, seu talento, né, para poder, se for o caso, aí, gerar uma renda extra. Então, está aqui uma sugestão, vai de cada um, como eu falei, cada um sabe, né, sua necessidade. Né, inclusive, para poder investir, às vezes você economiza e não, eu quero fazer um extra, eu tenho que meu emprego, por exemplo, eu tiro meu salário, ou sou autônomo e já tenho minha renda, mas eu quero um pouco mais para poder investir, então eu vou trabalhar 1 hora a mais por dia, eu vou trabalhar um pedaço do final de semana que eu não trabalhava antes, enfim. Então, aí é de cada um também como poder aumentar, né, seu rendimento. Não comprar alimentos em excesso. Isso evita o desperdício, não existe situação de desabastecimento. Né? Então, na verdade, tem um planejamento, né? Essa palavra mágica, planejamento, acho que serve para isso aqui também. Ter uma reserva de emergência para evitar o uso do cheque especial. Né? Então, o que é uma reserva de emergência? Tem 2 tipos de reserva que é importante, se a pessoa puder ter. Então, em primeiro lugar, conseguir poupar. Quando poupar, então ela guarda, por exemplo, um dinheiro, né, para uma necessidade. E aí, olha só, a literatura, os especialistas em economia doméstica falam em 6 meses de reserva, né? 6 meses de despesa sua. Então, você gasta R$1.000 por mês, você tem R$6.000 guardado. Eu, na verdade, hoje eu pensaria em ter pelo menos 1 ano e meio. Por quê? Por causa da pandemia que nós passamos. Quantas pessoas ficaram impossibilitadas aí de trabalhar ou trabalharam com dificuldade, né, no período que se passou de pandemia? Então, pelo menos, no mínimo 1 ano, em vez de 6 meses, uma reserva de emergência. Ou uma pessoa, Deus livre, fica desempregada. Então, que ela tenha pelo menos 1 ano e meio das despesas dela aplicada numa renda fixa, aí, por exemplo, né, por uma necessidade ela poder sacar rapidamente. Por isso que eu falei renda fixa. Aí a bolsa já é uma coisa mais arriscada, porque você não sabe quando vai estar em alta ou vai estar em baixa. Então, você colocaria numa renda fixa, isso é uma reserva de emergência. E tem uma reserva também de oportunidade, que é bom ter. Tá? O que é reserva de oportunidade? Você tem um dinheiro guardado, e aí quanto vai? De acordo com o que você investir, de quanto você puder. Tá? Em termos de valor absoluto, é difícil falar, cada um tem uma renda, cada um tem uma necessidade. Mas o que seria essa reserva de oportunidade? Às vezes aparece uma queda na bolsa, tem uma crise e a bolsa cai. Então você pode fazer o quê? Você tendo esse dinheiro, né, tem um ditado na bolsa que fala, dinheiro é rei. Você pode ir lá e comprar ações a preço muito baixo, entendeu? Como se fosse uma liquidação. Imagina que você vai comprar um sapato e esse sapato está 30, 40, 50% mais barato. Putz, é uma boa compra, né? Você ia pagar 100% por ele feliz, paga metade, paga 30% menos aí, que fica melhor ainda. Né? Então, isso que é reserva de oportunidade. Então, seria, por exemplo, para a pessoa que tiver condição de ter dinheiro de comprar uma casa, por exemplo, numa queda no mercado. O mercado é cíclico, nós vamos ver isso. Então, vai ter um momento que vai ter falta de dinheiro no mercado, a pessoa tem a casa, eu preciso vender rápido, eu tenho que ter dinheiro rápido, então eu vou vender essa casa que eu tenho aqui, uma casa de campo, por exemplo, vou dar um exemplo. Ou a pessoa tem 2 casas, eu vou vender uma dessas casas para fazer dinheiro. E a casa vai ser vendida aí metade do preço. Putz. Então, mas para isso tem que ser à vista. Então, se a pessoa conseguir se planejar e ter esse dinheiro, putz, vai fazer um excelente negócio, né? Então, isso que é reserva de oportunidade. Aqui fala reserva de emergência, eu aproveito para comentar sobre reserva de oportunidade. Sempre é bom ter um dinheiro guardado para uma emergência. Você coloca na renda fixa, tá bom? A CDB lá, por exemplo, deixa lá rendendo. Quando você precisa, você vai lá e pede o saque, tá? Para poder usar. Aqui, 8 meios de economizar no supermercado, né? Sugestões, né? Então, aqui prepare uma lista de compras, está dentro do planejamento. Fazer as coisas sem planejar, geralmente não dá boa coisa, não. Defina um valor máximo, na verdade, é você saber quanto você pode gastar, né? Aqui fala de fazer compras mensais, aí eu discordo, pode ser semanal. Eu, particularmente, faço compra semanal, não tem problema, está envolvendo os preços,
Hoje mesmo, minha esposa fez compra quinta-feira e hoje eu fui complementar, fui com ela para comprar outras coisas em outros supermercados que eu sei que são mais baratos. Tá? Então, aí vai de cada um. O importante é você estar economizando. Comparar preços, sem dúvida. A diferença é gritante, chega a ser absurda. De tudo, tá? Não é só supermercado, não. Papelaria, loja de roupa. O mesmo produto chega a ter uma variação assim, absurda. E isso faz parte do mercado. Tá? Liberdade de mercado. Cada um cobra o que acha justo. Você tem que estar atento e procurar ver os melhores preços para comprar. Esse é um dever de casa nosso. Não vá compras com fome ou cansado, porque isso aí pode te afetar, consumir mais ou consumir o que não é necessário. A gente fala para usar uma calculadora, acho que você com a lista já resolve esse ponto aqui. Questione promoções. Olha, eu vou contar um caso muito engraçado para vocês. Geralmente, quando você leva mais do produto, você paga menos. Aí eu fui comprar suco de laranja, até nesse supermercado que eu fui hoje, né? Vou lá comprar suco de laranja, que é o lugar mais barato que tem. Mas tinha uma coisa engraçada, que 1,5 litro saía mais barato o litro do que comprar 2 litros, que é uma coisa totalmente absurda, né? Totalmente ilógica. Se você levar mais, lógico que você paga menos pelo total, então por litro sairia menos, mas 1,5 litro era mais vantajoso. Né? Mas eu sempre quando eu vou, eu olho, né, o preço por litro, tanto de 1,5 litro quanto de 2 litros, eu percebi essa distorção. Aí eu comprava 1,5 litro. Agora não, agora eles acertaram, acho que eles acordaram, viram a bobagem que eles estavam fazendo, não sei o que aconteceu. Então hoje mesmo eu já comprei 2 litros de suco de laranja e saiu com um valor mais em conta do que comprando 1,5 litro, preço por litro. Tá bom? Aqui essa questão de evitar levar crianças é porque a criança ela vai agir num dos pontos que a gente já comentou para evitar impulso. A criança às vezes, ela vai querer comprar de olho, vai querer comprar no impulso e você geralmente vai ceder para a criança. Então, por isso, evitar levar a criança. Não sei se for criança disciplinada, educada, pedir, você fala não, ok, ou até já souber essas coisas, eu posso levar, você conversar, explicar. Até é bom para discutir economia, né, doméstica. Olha, não dá para a gente levar por causa disso, daquilo outro. Eu acho um bom exercício. Mas isso aqui é uma regra geral. Né? Tem pai que vai lá, a criança vai pedir, ele vai levar. Então, se você não consegue ter esse controle, é melhor não levar. Tá bom? Eu, particularmente, tinha filho pequeno, preferia levar e conversar antes, até inclusive, sobre o que nós íamos comprar ou não, discutir, falar a situação financeira nossa. Aí chegar lá e minhas filhas sempre perguntavam, pode levar isso? E a gente falava sim ou não, se desse, levava, se não desse, não levava. Além da doença, a causa da pobreza são as dívidas. Né? Então, evitar dívida, porque o cara, na vida dele, ele passou muita dificuldade por causa de dívida, por causa da quebra da bolsa, né? Ele era empreendedor, então, em 29, com a quebra da bolsa, ele passou muita dificuldade, faliu, ficou com dívidas que demorou anos para poder pagar, tá bom? E, então, ele aprendeu muito sobre isso, sobre a questão de evitar dívidas. Mas dívidas passivas, igual nós falamos. Tem dívidas que vale a pena, ele fala também nos textos dele. São dívidas onde você vai lucrar mais do que você vai pagar de juros, então vale a pena. Tá bom? Mais alguma coisa aqui? Por enquanto, mais nenhum comentário. Vamos seguindo então aí. Gente, fica à vontade aí, ó, para se manifestar, se quiser falar, perguntar, tá bom? Então, como economizar? Eu estou falando um monte de problema aí, né? E como é que você pode resolver esses problemas? Então, todas as dicas estão nas referências lá. Eu pesquisei isso na internet para poder trazer para vocês. Como eu falei, são coisa muito pessoal. Igual o Moraes gentilmente aí já citou a questão do clube que ele vai, do caiaque, consegue economizar, corre também, que eu esqueci de falar. Então, isso daí vai tratando da saúde e bem acessível, né, financeiramente, qualquer um pode fazer, tá certo? A princípio, de financeiros, em termos financeiros, qualquer um pode fazer, não tem impedimento de dinheiro, você pode fazer uma caminhada, ou correr, né, dependendo da sua situação, sua idade, seu porte físico, se você também andar de caiaque, ou nadar, num clube, ou num projeto da prefeitura. Onde eu trabalho, por exemplo, tem piscina, né, e é usado na educação física e é aberto para a comunidade, então o pessoal pode fazer natação de graça, no Instituto Federal que eu trabalho. Tem academia também, de graça, então tem gente lá, terça-feira é aberta a academia, para as pessoas poderem lá malhar, enfim. Então tem muitas dessas oportunidades, né? Mas aqui, vamos lá, dessas dicas que eu peguei da internet,
que está falando? Se você fizer a comida em casa e levar uma marmita, pode economizar até 50% das suas refeições. Fora a qualidade, tá, gente? Leva uma mão. Eu já levei muito marmita por questão financeira mesmo, falta de grana. Tá? Mas eu vou dizer para vocês, até hoje eu levo. Hoje a situação não está tão feia, a vaca não está tão magra, mas eu levo mesmo assim, porque às vezes eu vou pagar na rua com coisa cara, ruim ainda, cara, e não de qualidade boa para a saúde. Então eu fico até aborrecido. Até hoje eu vou para o trabalho, eu levo meu lanche, tá certo? E assim a gente vai. Vamos ver mais aqui. Já está falado, não vou ao supermercado de criança, nada contra criança, tá? Já expliquei anteriormente, eu particularmente adoro criança, tá? Mas aqui a questão negócios são negócios. Carinho à parte. Se não controlar impulsividade, deixa as crianças em casa. Não leva ao supermercado, não. Sempre vão pedir extras. Dispense a faxineira. Já fez as contas de quanto está pagando mensalmente pelos serviços domésticos? Isso aqui, claro, para quem puder, cada um tem sua situação, tá certo? Mas aqui em casa nós tentamos ter faxineira, particularmente vem muita dor de cabeça, tá certo? Serviços mal feitos e gasto sim excessivo. O gasto com produto de limpeza, 3 vezes o que a gente gasta hoje, né? Hoje nós fazemos uma faxina aqui. Eu e minha esposa fazendo faxina aqui em casa. A quarta-feira, inclusive, é dia de eu fazer minha parte, tá bom? Mas aqui está falando durante a pandemia, né? Que caiu demanda por faxineiro. Quando caiu demanda, o que acontece? O preço se manteve, né? Então, porque é oferta e procura, né? Tem essa questão também. A gente tinha até dificuldade, a gente ia procurar faxineira, era dificuldade para encontrar, rapaz. E preços aqui, um ano atrás, um ano e pouco atrás, né, quando a gente tentou contratar novamente faxineiro, o preço estava bem caro aqui para o valor de Vitória. O que é bem caro? A faxina tinha subido aí 250%, chegou a ter valor, entendeu? Então era bem complicado. E quando a gente conseguia alguma ainda, como eu falei, era dor de cabeça, era limpar mal, deixar coisa suja, entendeu? E ainda gastar muito produto de limpeza. Agora, eu aqui, a gente consegue se organizar, a gente vai fazendo aos pouquinhos a faxina e vamos sobrevivendo, e economizando uma grana aí razoável. A gente prefere gastar na família esse dinheiro. Agora, cada um, né, que são sugestões e dicas. Olha os produtos da parte de baixo das prateleiras. Esse aqui eu adoro, essa dica aqui, cara. Na parte de baixo você vai ver produtos que são mais novos e geralmente os produtos mais baratos, né? Eles têm a técnica do mercado de colocar os produtos mais caros e que já estão para vencer na parte de cima, porque a pessoa é inércia, né? Você já pega. É mais fácil, né? Você pegar o que está aqui em cima do que você olhar tudo. Então, na parte de baixo estão os grandes tesouros, tá, daqueles produtos. Pão, por exemplo. Os pães que são novos, eles colocam na parte de baixo. Os pães que estão velhos, eles colocam na parte de cima. Supermercado. Tá bom? Então, isso aí eu faço o contrário. Eu chego olhando a parte de baixo da prateleira. Planejo lazer e comida externa. Então, a gente estava falando, né? De preferência ao gratuito. O Almo Moraes nos brindou aí, falando da natação, que ele faz gratuito, né? Como caminhada, como passeio, que eu já citei. Então, várias opções que você tem de lazer. Por exemplo, tem muito monumento histórico que você pode visitar sem pagar ou pagando uma taxa simbólica. Então, você pode fazer um lazer cultural, inclusive, bem interessante. Ver pontos turísticos, né, da cidade, que é a sua mesmo, vai passear. Já viu? Faz tempo que não vai lá, passeia de novo, vê de novo. Faz tempo que não vai, aproveita para matar a saudade. Entendeu? Com isso aí você tem um lazer de um bom nível, geralmente, pagando muito pouco. Fuja das bandejinhas de frutas, legumes, carnes, etc. O mesmo produto a granel custa até 20% menos. E nessas bandejinhas, muitas vezes, também eles colocam coisa ruim. Eles pegam a sobra já do supermercado, da padaria, cara, e metem nos produtos que estão na bandejinha. Isso aí eu estou falando de maldade, não é que eu tenho conhecidos que tem padaria, que já trabalhou em supermercado, já trabalhou em restaurante, e aí eles me premiam com as histórias deles, que eles vivenciaram, por isso que eu estou falando para vocês. É que eu peguei, de novo, né, dicas em sites especializados na internet, falo desses assuntos, mas eu já tive experiência com esse tipo de coisa que está falando aqui. Bom, o carro para lazer. Então, imagina o seguinte, se você vender e aplicar o dinheiro, você transforma a renda passiva, né, porque o carro é despesa,
tem até aquele ditado popular que o carro é uma nova família, né? Você transforma numa renda ativa, porque esse carro vai te dar dinheiro. Eu, particularmente, resolvi vender meu carro, tá bom? Tem um ano e meio atrás, resolvi vender. Peguei o dinheiro, apliquei na bolsa de valores, coloquei todo o valor do carro. A ação que eu comprei valorizou 70%. Aí eu achei que estava bom pela ação, né? O estudo para fazer isso, não é à toa, na loteria. Falei, não, valorizou bem. Vendi, comprei outra. Essa outra valorizou 40%. Aí eu vendi novamente, comprei outra que já valorizou 50%. Então, cara, é o primeiro carro que eu tive que me deu dinheiro. Porque antes eu tinha carro, quando eu ia vender, sempre eu vendia mais barato do que eu tinha comprado. Fora que eu investi na manutenção, né? E mais manutenção mesmo, né? E às vezes, pô, o carro, últimos carros que eu tive, deixava às vezes estacionado na rua, batia no carro, depois não queria pagar, dor de cabeça ainda, ou batia e pagava, você estava com um carro que já estava, vamos dizer, modificado, né? Ficava sem carro ainda enquanto ia lá para o seguro de quem acionou, quem bateu no carro, para poder acertar. Nossa, então, foi uma economia que eu fiz. Mas para mim, é relativamente tranquilo, porque quando eu preciso, eu pego aplicativo, não tem problema com aplicativo. Tem algumas regiões que é complicado pegar aplicativo, eles não vão, por exemplo. Então aqui eu não tenho dificuldade com aplicativo. Eu, para o meu trabalho, eu vou de ônibus, dá para eu ir de ônibus, voltar de ônibus também, tranquilo, sem passar sofrimento, pelo horário que eu vou e o horário que eu volto do trabalho. Eu tenho um ponto perto da minha casa também. Então é tranquilo, estou falando, cada um tem seu, sabe onde seu calo aperta, tá bom? E o custo de um carro popular por mês, se pegar todas as despesas que você tem, se pegar o custo de oportunidade de você investir o dinheiro do teu carro, né, e render esse dinheiro, se você levar em conta, por exemplo, você pode alugar a vaga que você tem, né, quanto você vai gastar de combustível, manutenção. Ontem mesmo eu passei no supermercado aí, pneu em promoção, lembrando que periodicamente você tem que trocar pneu, periodicamente você tem que trocar óleo, você tem que abastecer, né? Sempre, toda semana, você abastece seu carro. Então, isso aí tudo se levando em conta, o custo de um carro popular é por volta de R$ 1.500 por baixo. Então, eu gasto muito menos hoje, cara, usando aplicativo, ônibus, né? E, às vezes, táxi, o aplicativo, às vezes, não é muito interessante para o que eu vou fazer, eu pego o táxi, geralmente eu vou de aplicativo mesmo. E algumas vezes, até, eu alugo o carro. Então, eu vou para algum lugar que não tem aplicativo funcionando, né? Para poder voltar, para ir até se repetir, né? Mas para voltar não vai ter, aí eu faço o quê? Eu alugo um carro. Aí eu até brinco, falo, qual carro que eu vou escolher, o carro que eu quero, enfim. E no final aqui está falando, utilizar um serviço de táxi quando for sair pode economizar mensalmente 80%. Com o aplicativo, então, eu estou tendo uma economia muito maior do que isso aqui. Utilizar aplicativo de transporte pode reduzir sua despesa em pelo menos 160%. Sim, pelo menos isso daí eu estou observando com minha nova rotina. Mas, de novo, cada um tem sua história. Estou dando aqui um exemplo, que eu vendi meu carro, tá certo? E aqui eu me viro bem, cara, e estou economizando uma grana muito boa. Seguro também, esqueci isso aí. Né? Todo ano também, valor de seguro, IPVA, tá bom? Meu carro tinha gás, então todo ano eu tinha que pagar também para poder fazer a revisão, fora o tempo que você gasta para isso aí. Né? Então, vamos lá. O fundamental é não contar com a ajuda dos outros e deter a dívida ao mínimo possível, sem afobação e sem forçar a situação. O Kai escreveu isso no ensaio de 1950. Aqui, essa questão de não contar com a ajuda dos outros, né, eu falei de governo, na primeira turma nossa. Essa é a nossa segunda turma, né? Falei a questão de governo. Você não esperar que eu vou aposentadoria, eu vou aposentar que o governo vai me dar aposentadoria. Não, o governo não dá nada para ninguém. Tá certo? Ele pega o que é nosso, tira um pouco, desperdiça mais um pouco e o restante sobra para nós. Tá? Esse tira aí, né, vamos dizer, o caminho não muito republicano, né, que todo lugar tem corrupção. Uns mais, uns menos, mas todo lugar tem, e isso consome parte do que a gente paga de impostos, porque o governo não tem dinheiro. Tá? Então, aqui está dentro daquilo, né, é não contar com a ajuda, não esperar. Né? E principalmente questão de dívida, essas coisas, assim, é complicado se você está esperando isso daí, para alguém te ajudar. Nós somos cada vez mais individualistas, o mundo cada vez mais egoísta.
sem afobação, né, e sem forçar a situação. Forçar a situação é tomar atitudes que não sejam maduras para aquele momento. Né? Forçar a situação é você, por exemplo, sem estar com sua situação financeira equilibrada, você ainda procurando se ajustar para poupar, por exemplo, você faz uma dívida pensando que você vai ganhar uma fortuna, você vai se dar muito bem com aquele negócio que você vai fazer, e no final, pelo amor de Deus, dá errado ainda, e você está com dívida e aumenta mais sua dívida para essa jogada errada que você fez. Né? Então, isso aí seria forçar a situação. Você quer investir primeiro, então, zera suas dívidas, passa a ficar em equilíbrio, faz sobrar um pouco, aí depois você pensa em investir. Então, seria um exemplo, né, de sem forçar a situação, tá certo? E aí, ó, deter a dívida ao mínimo possível, de preferência nem ter a dívida, como nós já conversamos. Mas se precisar fazer dívida, faz o mínimo possível. No caso que eu falei de empréstimo, eu sabia que eu ia receber meu salário que estava retido, eu estava no processo já, estava na justiça para liberar o dinheiro que eu tinha direito e não estava recebendo, tá bom? Eu sabia que era causa ganha, como eu ganhei realmente depois. E o seguinte, eu pedi o mínimo que eu precisava para equilibrar as minhas contas mais básicas, para não precisar entrar num cheque especial e pagar mais juros. Entendeu? Então, foi um exemplo aí que eu acho que eu não forcei a situação, porque eu não peguei um valor, então eu vou gastar agora para caramba, eu já estava no mínimo que eu conseguia ter uma vida digna, né? E mesmo assim eu precisei fazer o empréstimo, eu sabia que eu ia ter dinheiro para pagar. Não só que eu receberia os atrasados, como a renda, quando voltasse a quanto realmente era justo eu receber, eu pagaria meu padrão de vida e ainda sobraria. Tá? Isso aconteceu realmente. Então, acho que essa questão de forçar a situação é isso daí. Eu, no caso, sem ter essa perspectiva, sem ter cortado despesa, eu pegar empréstimo, aí podia virar uma bola de neve negativa. Bom, se alguém tiver aí história para contar, eu contei para bastante aí, ó. Se tiver alguma história para contar para nós, pode falar também aí. Fica à vontade, vai ser bom ouvir vocês aí, que interativo. Interatividade entre a gente. Vamos ver o que mais tem aqui, enquanto isso. Considerações. Ser econômico não significa ser miserável. Eu li uma vez, gente, um texto que falava de pessoas que eram extremamente pão duras e ficaram milionários. Então, é bem específico também. Por exemplo, o cara trabalha de mecânico. Então, ele tinha a oficina dele, não comprava equipamento novo, era pão duro, não saía de casa, não comprava roupa nova, né? Até porque para trabalhar ele usava só macacão, então ele quase não comprava roupa, a comida era o mínimo possível, enfim. Depois de décadas, ele ficou milionário, tá certo? Ele juntou US$ 1 milhão, né? Isso tudo foi americano, tá bom? Numa época, US$ 1 milhão valia mais do que hoje também, né? Enfim, ele conseguiu. Só que eu lendo aquilo, eu falei, cara, mas será que esse daí é o caminho? Não acredito que seja isso. E do que eu entendo da obra de Okada, ele também não deseja isso, que ele fala sempre da beleza da natureza, né? Beleza do mundo. Então, acredito que a gente não deva abrir mão disso. Por isso que ser econômico não significa ser miserável. E a ideia de você ter uma renda passiva é para isso. É para você fazer aquela bola de neve positiva e cada vez prosperar mais. E cada vez ter acesso financeiro a mais coisas boas. Tá bom? Essa que é a ideia aqui do nosso debate nesse projeto. E poder ter uma saúde boa para poder usufruir, né? Não adianta também a pessoa que trabalha igual louco a vida toda, né? Igual sobre o caso, um senhor da minha idade, um pouco mais novo até do que eu tô. Ele trabalhou a vida toda dele e aí ele falou, não, vou juntar dinheiro, quando eu aposentar eu vou curtir. Aí Deus livre e guarda, ele acabou de aposentar, passou, sei lá, 1, 2, 3 meses, ele faleceu. Do nada, teve um infarto. Putz, aí também não... Eu tinha um conhecido também, ele foi para os Estados Unidos nos anos 80, naquela época boa, né, de ganhar dinheiro lá e tal, uma das épocas boas. E ele ganhou muito dinheiro, trabalhou bastante, ganhou muito dinheiro. Comprou vários apartamentos aqui no Espírito Santo, né? Aí, quando ele voltou para curtir,
Aí deu apartamento para a família, né, para os pais, né, dele e tal. Acho que até ele casou, né, também chegou a casar, teve filho. Quando ele foi curtir, aí ele faleceu também, do nada, jovem, entendeu? Então, é isso que a gente considera também, tem um equilíbrio. Acho que o equilíbrio é uma palavra boa para ter nisso daí. Então, aqui uma coisa que me marcou, né, quando uma vez eu li essa história, eu era adolescente ainda, que o Okada, ele pegava uma folha de papel, escrevia na frente e no verso, para não desperdiçar, tá bom? Não sei se também um grão de arroz, até porque lá no Japão, né, é muito desrespeitoso isso, porque tem a tradição de passar por 88 mãos, né, na antiguidade, o arroz. Então, era você desrespeitar o trabalho dessas pessoas que se esforçaram para que o arroz chegasse à sua mesa. Né? E aqui eu coloquei um comentário, mas gastava milhões em obras de arte. Porque quando eu era adolescente também, tinha meus 12 anos de idade, eu ouvi uma pessoa, um adulto, né, na época, ele falou assim, que na verdade Okada era um pão duro, né? Porque essa questão de escrever numa folha de papel e virar o verso. E uma pessoa que estava palestrando sobre Okada, um grande amigo meu até hoje, né? Ele pegou e explicou, não, mas ele comprava aí obras de arte de milhões, né, de ienes, né, que é o dinheiro do Japão. Então, como é que pode ser um cara pão duro? Na verdade, ele ensinou você a não desperdiçar, a você ter gratidão pelas coisas que se tem. Porque não pode um cara que comprou, que criou museus, né, como nós vamos falar, para a humanidade, ser um pão duro. Não tem lógica uma coisa dessa. Então, acho que o Okada ele quis mostrar em vida a importância de você não desperdiçar. Tá bom? Outra coisa que eu achei interessante, né, que você foi estudar, e o Okada também, ele gostava de estudar a vida, né, das pessoas de sucesso, os grandes industriais, quando ele era jovem, né, ele leu bastante a vida desses camaradas, é que a grande maioria dos bilionários vive como se fosse classe média alta. Eu estava vendo uma entrevista com o Luiz Barsi, aí perguntaram para ele, né, falaram, vem cá, por que você não compra uma Mercedes? Aí ele falou assim, olha, eu poderia ter todas as Mercedes que você está imaginando e de todas as cores. Né? Detalhe, ele tem 2 bilhões, né, de fortuna atualmente. Eu poderia ter as Mercedes todas, você está falando, para que eu vou querer ter? Se o carro que eu tenho é um bom carro e me leva e traz bem. Detalhe, ele vai trabalhar de metrô, ele tem um escritório dele, onde ele faz investimentos, né, e investe para outras pessoas também, e nesse escritório ele vai de metrô, lá em São Paulo, vai e volta. Né? Ele fala, vou tranquilo, volto, para que ostentar? Né? Se você for ver boa parte desses camaradas, desses bilionários, eles evitam, inclusive, ter uma ostentação, porque eles pensam, né? Por exemplo, o Buffett, ele demorou muito a comprar uma casa, só comprou por causa da esposa dele, Susan, né? Que era o equilíbrio dele, vamos falar assim, né? Ele não queria comprar de jeito nenhum uma casa nova, ele tinha uma casa, quando ele casou, a esposa queria uma casa nova. E ele calculou que o dinheiro que ele ia colocar na casa, rendendo 20% ao ano, igual ele conseguia fazer render, em 10 anos ia ser uma fortuna, ia ser por volta de US$ 1 milhão ele ia ter lucrado. Ele falou, não, vou jogar dinheiro fora, por que eu vou comprar casa? Então, essa é a mentalidade do bilionário. Aí você fala, pô, o cara pão duro, o cara rico do jeito que é, não quer comprar a casa que a mulher está pedindo, né? Ele falou, a gente vive bem aqui nessa casa, né? Tá tudo bem, tá antigo, mas nos atende bem, não estamos passando necessidade, e esse dinheiro aí que eu vou colocar mais, em 10 anos, isso vai multiplicar, para que eu vou gastar esse dinheiro? Então, essa é a mentalidade deles, tá certo? Por isso que eles vivem, geralmente, um certo conforto, mas abaixo das possibilidades que o dinheiro deles dá. Regra geral, muito simples. Outra coisa também, que até conversando sobre esse curso com meu amigo Rodolfo Queiroz, ele falou, esses caras retribuem a sociedade, né? Então, isso aqui a gente vai falar também. Ou seja, saiu da pobreza, ficou rico. Para quê? Beleza, você conseguiu vencer, né? Você atingiu um nível melhor de vida, mas esses caras sempre fazem o quê? Eles retribuem a sociedade. Financiam escolas, né? Inclusive da ideia deles, eles contestam a forma como a escola hoje está estruturada, na época deles estava estruturada. Então, quem está incomodado faz o quê? Muda. Então, eles criaram escolas, um método que eles acham correto, ou financiaram escolas que aplicam metodologias diferentes de ensino, tá? Eles geram também capacitação para o trabalho, tá bom? Eles, na cabeça deles, melhor do que você dar o peixe e ensinar a pescar. Então, tem pessoas que estão aí carentes, estão precisando
estão passando necessidade, então vamos fazer o quê? Qualificá-las para conseguir trabalho melhor, para que elas possam ganhar com dignidade, possam viver melhor, né? Muitas vezes também eles financiam assistência à saúde para as pessoas, projetos sociais, né? Eu estava assistindo também uma entrevista um dia desse com o Luiz Paes, né? Que é um bilionário brasileiro. Aí, de repente, fala, dá licença aqui, eu tenho que parar aqui e tal. Aí o Henrique Breda, que eu acho bem interessante assistir as lives dele, as colocações que ele faz, né? Ele falou assim, olha, o Luiz está parando porque ele está atendendo um instituto de crianças que ele adotou. Ele dá 400 mil por mês para ajudar esse instituto, fora consultoria. Não é consultoria, é opiniões, ele oferece o tempo dele, a inteligência dele, né? O conhecimento dele para ajudar a gestão, né, do instituto. Então, até para ajudar, você tem que primeiro se ajudar. Isso é uma coisa que eu aprendi, eu achei bem bacana isso. Bom, vamos ver mais aí. Bom, vamos ver primeiro comentários aí, perguntas, mais alguma coisa. Por enquanto não, né? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Os museus de arte particulares são bem diferentes do meu, pois aqueles têm como objetivos preservação e proteção de seu futuro. Satisfazer seus hobbies ser honrarias, isso para as pessoas que são donos, né? O meu era libertar as obras de arte para deleitar o povo. Isso aqui eu achei bem interessante da visão do Okada, como a gente está falando. O Okada, ele também foi uma pessoa que saiu da extrema pobreza, os países extremamente pobres, comerciante de miúdos, né, no Japão, e ele se tornou um empreendedor de sucesso, entre outras coisas, né? E ele resolveu criar, né, museus de arte e protótipos de um mundo ideal que fossem abertos à humanidade, com muita arte, muita cultura, muita beleza, né, que acreditava que através disso ele ajudaria a modificar esse mundo que nós vemos para uma coisa melhor, né? E ele falando que os museus que existiam tinha como objetivo preservar patrimônio, né, dos donos, que ficava fechado, satisfazer hobby, o cara é colecionador, né? E recebeu um quer dizer, ser homenageado pelo museu. Esse patrimônio ficava fechado para poucas pessoas, só para quem era amigo daquele bilionário poder chegar ali e observar aquelas obras de arte. E ele iria fazer o contrário. Esse texto dele, inclusive, obras de arte para o povo, né? Então, ele fala, o meu irá libertar as obras de arte para deleitar o povo, ou seja, qualquer pessoa pode ter acesso. E realmente assim ele fez. Que outra coisa interessante que eu vou falar de novo, né? Que o Okada direto e cito outros, como Barsi, como Luiz Alves, pessoas que teorizaram e fizeram. Porque de teoria vazia tem muita coisa por aí. Então, eu quero deixar claro que eu, particularmente, né, no meu conceito de vida, só serve citar quem falou e fez. Você falar uma coisa e fazer outra, para mim, não serve. Falar e não fazer também não serve. Tá bom? Então, todas as pessoas, o Okada foi um exemplo. Ele fez. Ele falou que ia criar um museu e criou. E, posteriormente, outro foi criado também, né, pelos seguidores dele. Bom, Okada de Tesouros da Humanidade. Então, o Okada, ele comprou propriedades, né, então são propriedades privadas, porém, são abertas à visitação e deleite. Qualquer pessoa pode ter acesso. Não são, tem os dias de visitação, né, você vai, ordenadamente, você pode visitar e apreciar o que o Okada deixou. Então, aqui no Japão, né, Atami, a região de Atami especificamente, tá, que é a região litorânea, né, muito lindo lá, tá bom? Então, aqui está uma panorâmica de Atami. Lá ele fez esses empreendimentos, todos são lá. Tá? Ele fez outros empreendimentos, mas isso vai ficar para uma próxima oportunidade aí. Nós vamos ter palestras sobre a Amy Oak, sobre o Benedito, com a senhora Naites, e aí eles vão falar mais sobre isso. Então, eu peguei só a Tami para comentar, para dar um exemplo de uma pessoa que teve prosperidade financeira e retribuiu à humanidade. Tá certo? Então, aqui Palácio de Cristal. O próprio Okada fez um projeto que foi revolucionário para a época, tá bom? Aqui é um Monte das Azaleias, que ele também projetou, tudo aqui foi projeto dele. A ideia é deleitar as pessoas, trazer a beleza para as pessoas. Aqui é a Vista Baía de Sagami, tá certo? Aqui você de dentro você consegue ver isso aqui tudo, essa maravilha. E a ideia era o quê? Tem um piano aqui dentro. A ideia era você, por exemplo, observar essa vista com o piano tocando
e você tomando um drink, enfim, podendo apreciar a vista, batendo um bom papo. Então, olha o nível, né, de diversão que você teria, né, coisa de altíssimo nível. Né? Então, aqui, chamado Templo Messiânico, ele também aqui foi modificado o projeto original, mas ele deixou essa construção, onde aqui teria, por exemplo, inicialmente o projeto que tivesse, por exemplo, apresentações teatrais e ópera, né, obras artísticas, e aí você saía por um túnel e chegaria lá para fazer o happy hour, vamos dizer, finalizar os trabalhos, né? Você ir para a Palácio de Cristal ainda apreciar aquela vista maravilhosa e se deleitar, né? Até depois você ir para sua casa. Então ele projetou com esse objetivo, né? Então está aqui a vista do templo, tá certo? Essa escadaria ele que desenhou, né? Então você viu até um tesouro nacional com esses detalhes aqui, ó, que ele deixou na escada, tá certo? Aqui a vista aérea, como eu falei, então está aqui, seria um auditório, por exemplo, depois se viria através de um túnel até aqui, Palácio de Cristal, para ainda acabar sua noite, por exemplo, apreciando uma bela vista ou sua tarde, né, dependendo do horário que fosse a exibição da obra de arte que você fosse assistir aqui. Tá bom? Então, aqui próximo ao Templo Messiânico e ao Palácio de Cristal, você tem o quê? O Museu de Belas Artes em Meuá. Tá? Então, foi construído póstumamente, né? O cara deixou o projeto, depois dele falecer, foi feito. Porque ele fez o de Racone. Em Racone, ele construiu pessoalmente, ele acompanhou as obras e escolheu pessoalmente o que teria lá. Agora, aqui, foi póstumamente, nos anos 80. Será que acabou tudo que o Okada fez? Não, fica para os próximos capítulos, tá certo? Próximos capítulos a gente vai estar discutindo isso daí, tá? E mais outras coisas. Tá? No próximo encontro nosso, nós vamos discutir sobre qual a mentalidade de um investidor, seja para qualquer investimento. Tá? Então, baseado nas dicas não, dos ensinamentos, né, de pessoas que realmente conseguiram, nós vamos discutir sobre isso. Referências aí desse encontro nosso estão aqui, tá bom? Onde eu pesquisei, Okada, a causa da pobreza, aqui não está dando para ler direito, né? Aqui, esse aqui, muito bacana, Obras-primas da arte ao alcance do povo. Aquele texto que eu li agora já no finalzinho, achei muito bacana o título, né? Realmente ele deixou obras-primas da arte ao alcance do povo, né? No que eu mostrei. E mais aí outras referências que nós tivemos, tá bom? Então, muito obrigado aí, você que estava acompanhando até agora, tá certo? Então, segunda-feira aí temos nosso encontro presencial mais uma vez, tá? E quando ficar pronta a gravação, porque acaba a gravação, eu tenho que esperar ficar disponível aqui, aí depois eu coloco, baixo para o YouTube para poder compartilhar para vocês, tá bom? Vamos ver mais aqui. Está aqui escrevendo, uso bastante bike, apesar de ter carro. As cidades aqui tem bastante ciclovia. Ah, sim, a questão da uma coisa que eu esqueci de falar também é a questão até do lazer, não só da atividade física, né? Que às vezes você deixa de carro para algum lugar, mas você vai caminhando, e dependendo do lugar, aqui em Vitória é um lugar muito bonito. Então, particularmente, eu tenho prazer também de caminhar. Então, menos carro na rua, eu ando também, e além disso, faço atividade, né? Sai do sedentarismo, falo assim. E tem uma vista muito bonita para ver também. Esqueci de comentar esse aspecto, grande brinde isso aí. Tá? Aqui, as cidades aqui tem bastante escolher. Tá? Tem um museu em Racone também, sim, que eu falei. Né? Em Racone, o Okada ele fez em vida, ele estava em vida, ele escolheu as obras que iam para lá, ele participou da construção, da inauguração, tá? E esse detalhe foi feito póstumamente, tá certo, isso aí. Eu que agradeço, tá bom? Obrigado pela sua presença, meu amigo, como sempre aí, tá? Meu amigo José Alves aí, prestigiando, um prazer, o prazer foi todo meu, tá bom? Até a próxima. Doutora Carne, obrigado pela sua participação também, tá aí, tá? E todos mais aí que assistirem, agradeço a participação. Até a próxima.